Time de guerreiros foi o que a torcida do Fluminense cantou lá no Maracanã após o jogo contra o Flamengo. E isso, eles estão totalmente certos. A gente jogou mal, talvez a pior partida do Fluminense com o time titular no ano, mas a equipe correu, se dedicou, os jogadores se dedicaram, correram, defenderam o gol do Fluminense e foi realmente uma partida de guerreiros. O primeiro tempo foi um verdadeiro amasso. O Flamengo amassou o Fluminense no primeiro tempo, foi nítido, principalmente nos primeiros segundos do jogo. O Flamengo veio muito para cima no começo, teve bola na trave do Gabigol, e depois desse lance da trave, o Rascaeta chutou a bola para cima do gol, quase foi gol do Flamengo. O Fábio fazendo grandes defesas, de lances claros, de gols. E foi uma partida muito sem nexo do Fluminense, no primeiro tempo principalmente. Então foi muitos erros cometidos pela equipe, principalmente no setor defensivo. O Fluminense não estava conseguindo sair para jogar, né? Sair tocando, como vem sempre fazendo isso. E estava muito difícil de quebrar aquela linha, né, do meio campo para o Fluminense conseguir atacar. Eu acho que no primeiro tempo o Fluminense nem chutou no gol, se eu não me engano. Não. Teve o chute do Marcelo, mas eu acho que, se eu não me engano, foi só esse. E olhe lá. Então o Fluminense não foi muito bem no primeiro tempo, foi péssimo. No decorrer do primeiro tempo, né, no finalzinho, assim, a partir dos 30 minutos, o Fluminense conseguiu controlar um pouco mais a partida, deu uma equilibrada, mas mesmo assim o Flamengo ainda era um pouco superior naquele momento. O que me preocupa muito, o que vem me preocupando muito ao decorrer dos jogos do Fluminense é a falta de jogadores reservas. O Fluminense precisa ir ao mercado para contratar mais jogadores, isso é um fato. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já falou aí algumas vezes que o Fluminense não ia atrás mais no mercado no momento, e o Diniz, inclusive, já falou que o time não precisava mais, tinha jogadores bons para repor e tudo mais, mas agora, recentemente, ele deu uma entrevista falando que a gente precisava de um elenco, algo assim, algo nesse sentido. Então a gente precisa de um elenco melhor, principalmente um elenco reserva melhor, né, para substituir os jogadores importantes, que é Marcelo, o Keno agora está lesionado, o Martinelli, claro que o Martinelli tem o Alexander, mas aí agora o Alexander também ficou lesionado, então a gente precisa de alguém para repor esses caras. Então não dá para contar com eles sempre, entendeu? Por exemplo, no jogo agora contra o Flamengo, no Fla-Flu, a gente teve João Henrique, esquerdinha, o conhecido como esquerdinha, da base do Fluminense, o lateral esquerdo. No banco de reservas, o Arthur, tem o Edinho, o Giovani, o Isaac, tudo no banco de reservas. Aí você pensa, nenhum deles entrou no jogo, nenhum deles vem entrando constantemente nos jogos. Acho que só o Isaac que vem jogando ali o finalzinho dos jogos importantes. Mas mesmo assim é pouco. O Diniz precisa trabalhar mais, dar mais minutagem para esses jogadores. Contra o Cuiabá foi muito importante, porque ele teve a oportunidade de fazer isso e não fez. Ele poderia ter poupado alguns jogadores importantes para colocar esses jogadores jovens, para dar uma rodagem, dar uma minutagem, para eles conseguirem se desenvolver, se entrosar com a equipe, né? Claro, leva tempo, mas não adianta o Diniz deixar passar nos momentos certos. E, por exemplo, contra o Fortaleza, o Fluminense teve a oportunidade de jogar com o time titular, mas o Diniz poupou o time contra o Fortaleza fora de casa. Então, não era o momento certo para poupar. Aí, contra o Paysandu, que era o momento certo, o momento ideal para poupar os jogadores, ele não poupou.
Fluminense estava ganhando de 2-0 no primeiro tempo, lá no jogo de volta, e o Diniz não poupou os jogadores. Colocou o Manuel no segundo tempo, se eu não me engano, mas não fez alterações, não substituiu os jogadores importantes, o Cano, o Arias, Ganso, tudo no jogo ainda. Ele podendo ter mexido no time para dar mais fôlego para esses jogadores importantes, e ele não fez isso. Então o Diniz precisa trabalhar mais nessa questão, porque se a gente quer ganhar títulos esse ano, a gente precisa ter um elenco melhor. A gente precisa. Não adianta a gente contar com o Thiago Santos, não adianta a gente contar com o John Kennedy, com a Alexander, porque são jogadores jovens. Tudo bem que eles têm um preparo físico melhor do que os jogadores mais velhos, mas mesmo assim não dá pra gente contar sempre. Martinelli está lesionado, Keno está lesionado, Alexander está lesionado, agora o Marcelo. Então, aí tem o Guga, que é lateral direito, e joga na lateral esquerda agora, substituindo o Marcelo. Imagina se o Guga se lesiona, já fica só com o Samuel Xavier na lateral. Não tem outro lateral, vai ter que chamar da base. Aí você chama da base, não tem rodagem, não tem minutagem, acabou de estrear, aí joga mal, aí a torcida critica, ou o Diniz tira do time, entendeu? Aí complica tudo. Então a gente precisa de mais jogadores, de que o Diniz também dá mais minutagem para esses jogadores jovens, principalmente os jogadores da base. O Arthur já era para estar jogando aí ó, há muito tempo, era para ser reserva aí do Fluminense e tá sendo titular. Na minha opinião, o Fluminense errou muito em ter emprestado o Michel Araújo para o São Paulo, errou em ter emprestado o Calegari lá para o Los Angeles Galaxy. Eu acho que o Calegari se encaixaria perfeitamente agora e a gente precisaria muito do Calegari agora se ele estivesse aqui no time. O Marcelo lesionado, obviamente, o Alexander lesionado, então o Guga seria o lateral esquerdo nosso e o Calegari seria o lateral reserva de imediato, entendeu? Então seria perfeito se o Calegari tivesse no time hoje, mas o Fluminense acabou emprestando ele. Eu acho que estava totalmente errado. No momento que aconteceu o empréstimo, eu já vi que não foi uma boa ideia, na minha opinião. O Martinelli vai voltar agora de lesão. Provavelmente ele vai jogar contra o Botafogo no jogo de sábado agora. O Marcelo não deve jogar, obviamente, deve ficar de repouso um tempo. Talvez o Marcelo deve voltar só no Fla-Flu, no jogo de volta. Então a gente espera que o Keno também volte o mais rápido possível, porque o Keno é um jogador muito importante para o Fluminense. Como eu falei antes, na minha opinião, o Michel Araújo era para estar no Fluminense. Ele não teve muitas oportunidades ano passado, teve alguns jogos, entrou em alguns jogos, mas não teve aquela sequência, né, de minutagem. E eu achei um erro absurdo ele ter ido para São Paulo, porque é um jogador de certa forma tem rodagem, né? Ele jogou no Fluminense desde 2020, se eu não me engano, que ele chegou no Fluminense. Ele foi emprestado lá para o mundo árabe, né, para o futebol árabe, e agora tem emprestado no São Paulo. Mas, de certa forma, ele tem mais rodagem, por exemplo, do que o Pirani. Pirani, pô, gente, desculpa, o Diniz pode falar que é um negócio tático e tudo mais, mas não entra na minha cabeça o Pirani jogar de titular no Fla-Flu. Não entra. Na minha opinião, né, no meu ver, o Pirani é jogador de segundo tempo. Jogador para entrar ali nos 30 minutos do segundo tempo, nos 25 minutos do segundo tempo, para dar um gás no time, para dar uma velocidade e tudo mais. Mas não é jogador para titular, cara. Não é. John Kennedy vem jogando bem, todo jogo que ele tá entrando aí tá bem, só no jogo contra o Cuiabá que o cara não foi bem, aí eles tiram ele do time titular. Eu achei um absurdo, na minha opinião. Pode ser por questão tática e tudo mais, mas não acho que é o certo a se fazer. O John Kennedy é um jogador ofensivo, muito bem ofensivo por sinal. Toda vez que ele vem entrando bem. Eu não preciso nem falar do John Kennedy, todo mundo sabe do jeito, da forma que ele joga, da forma que ele consegue criar jogadas. Então, na minha opinião, era para ser titular e não faz sentido o Pirani ficar entrando todo jogo. Parece até que o Pirani é parente do Diniz, né? Ele não coloca nem o Giovani mais no jogo, não entendo. Contratou o cara à toa. Às vezes tem coisa que eu não consigo entender do Diniz, né? Ele não poupa, ele poupa o time no momento que não é para poupar, entendeu? Eu acho um erro também.
E o Vitor Mendes é outro jogador também que fez uma falta absurda no time. Claro, né, tirando a parte do erro dele lá no esquema de apostas. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão aí. Vou deixar aqui no card para vocês verem. Mas é um jogador que poderia estar contribuindo muito bem no time. Eu até tuitei lá no meu Twitter sobre isso e poderia ter até entrado no jogo contra o Flamengo agora. Entrou o David Braz e entrou o Manuel no jogo. Mas é um jogador muito importante, que estava bem, estava se destacando bem nos jogos e poderia estar ajudando muito bem a equipe agora, nesse momento de lesões, né, do Fluminense. Então é um jogador que deu muito mole, né? Não tem o que falar. Mas, enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer com ele. Imagino que ele vai sofrer muitas consequências com o que ele fez. A gente não pode ficar contando sempre com ótimas atuações do Fábio todo jogo. A gente sabe da qualidade do Fábio, sabe que ele fez defesas espetaculares no jogo contra o Flamengo e em jogo contra o Cruzeiro, entre outros jogos. Todo jogo praticamente ele faz uma defesa absurda que salva o time. A gente não pode ficar contando com isso. A gente tem que trabalhar mais na questão da defesa. Claro que a nossa defesa é uma das melhores do ano, só perde para a do São Paulo no momento. Se eu não me engano, acho que só do Brasileirão a gente só perde para o São Paulo. Mas a gente precisa melhorar mais. Não pode ficar só contando com isso, principalmente nesses jogos importantes. Contra o Vasco, contra o Flamengo, na Copa do Brasil, agora na Libertadores, como foi contra o Sporting Cristal e contra o River Plate. Tomamos 2 gols, um em cada jogo, de falhas nossas, que não podiam acontecer. Primeiro, no Sporting Cristal, que o Felipe Melo sai lá errado e tudo mais, não podia acontecer isso. O segundo jogo que o Arias deu aquele mole lá na zaga, não podia acontecer. Claro que a gente entende, né, que o momento do jogo e tudo mais acontece, mas são detalhes mínimos que lá na frente pode prejudicar mais ainda o Fluminense. Então, o Marcelo saiu novamente lesionado, né, antes do jogo terminar. Saiu, acho que aos 38 minutos do primeiro tempo. O que deixa a gente muito frustrado, né, muito angustiado. E talvez o jogador, né, o Marcelo, fique até mais do que a gente, porque ele quer jogar mais, né? É óbvio que o jogador vai entrar no jogo querendo ficar ali jogando, não vai querer sair. Então, a gente aqui como torcedor já fica frustrado, imagina ele. Contra o The Strongest foi a mesma coisa, ele saiu cedo da partida, e agora contra o Flamengo. O Diniz, segundo o Diniz, ele falou que não é nada demais, ele sentiu uma dor na panturrilha e acabou sendo substituído por conta disso. O Marcelo ainda queria continuar no jogo, mas o Diniz, isso segundo o Diniz na coletiva de imprensa depois do jogo, o Diniz optou por tirar ele o mais rápido possível para não agravar em uma lesão ou algo do tipo, porque já teve esse problema contra o The Strongest, então o Diniz achou melhor se prevenir. Foi um movimento parecido ao que ele teve contra o The Strongest. Ele teve um enrijecimento na panturrilha e para não ficar se expondo, eu resolvi tirar porque ele ia ficar no risco de ter uma lesão e ficar um tempo maior parado, explicou o Diniz. Depois ele falou, acho que em breve o Marcelo já deve estar voltando aos treinamentos. É uma questão de prevenção, como foi com o Samuel Xavier, nesses 2 jogos que ele ficou ausente. Então foi para não expor o Marcelo a uma lesão numa temporada que a gente sabe que é desgastante. O Samuel Xavier fez um exame de ressonância e não tinha nem edema. Marcelo não teve lesão, mas faz 5 anos que não joga 5 partidas seguidas. Felipe Melo também é um jogador que estava há 2 anos sem jogar 5 partidas seguidas. Ter só 2 jogadores é algo razoável. Temos cuidado, treinamos fortes, mas sabemos descansar, dar folga. A temporada é muito desgastante. Na minha opinião, eu discordo desse último trecho aí do Diniz. Eu acho que ele não sabe dar folga não, na minha opinião. Pelo que eu estou vendo aí nos jogos, falta um pouco disso, né? Um pouco de folga nesse sentido.
Então tudo indica que não foi nada demais, o Diniz já deve é, usar a base, né, nos próximos jogos. O Marcelo não deve ficar tanto tempo, como eu falei, eu acho que ele deve voltar já no clássico mesmo, no Fla-Flu. Ele já deve estar bem, na verdade, já deve estar tranquilo, só que o Fluminense deve, como o Diniz mesmo falou, poupar o Marcelo nesses jogos antes do clássico. Então, é o que é o certo a se fazer, né, para não agravar ainda mais a situação da possível lesão ou as dores que ele vem sentindo. Mas tudo indica que o Diniz vai usar a base, vai usar os jogadores jovens nos próximos jogos, e eu acho isso um absurdo, no caso dele não usar, né, dessa demora toda dele não usar os jogadores, e fico feliz que ele está usando, que ele vai usar agora. Eu sinceramente fico muito irritado com isso, porque a gente tem uma das melhores bases do Brasil, né, perdendo para até poucos times aí do Brasil. A gente vem aí, você tem aí na base do Fluminense o Arthur, camisa 10 aí da base, esquerdinha, que é lateral esquerdo, Edinho, Isaac, Giovani, que não é da base, mas é um jogador jovem aí no Fluminense. E ainda tem o Jeff Ter, que é lateral esquerdo, também é um bom jogador, um ótimo jogador da base, e não tem oportunidade. Você não vê aí ele fazendo uma estreia. O Edinho, por exemplo, jogou o Carioca com o Bangu, mas desde quando voltou para o Fluminense não entrou uma partida. Entendeu? Isso aí que complica. E é um jogador bom, é um jogador de qualidade, todo mundo sabe disso, mas não vem entrando, não vem jogando, não tem minutagem. Então, contra o Atlético Paranaense, contra o Cuiabá, contra o Paysandu, eram momentos, assim, que eu me lembre agora, mas eram momentos bons pro Diniz testar esses jogadores, colocar lá, deixa lá uns 15 minutos, uns 20 minutos na partida, o que custa? O jogo já estava decidido, entendeu? Então, são momentos que pode ser evitados numa possível lesão de outros jogadores depois. Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa. Alexandre ficou até o final da partida, não precisava, o jogo já estava decidido, não tinha mais o que fazer. E o Diniz deixou ele no jogo, o jogador se machucou e a gente ficou com 2 a menos. Eu acho que o Fluminense não fez uma boa partida, muito longe disso. No geral, né, contando o primeiro e o segundo tempo, eu acho que eles foram bem mal. Talvez a pior partida do Fluminense no ano inteiro até agora. Tirando, claro, a partida contra o Fortaleza ali, porque aquela partida a gente estava com um time misto, não estava com um time titular, né? Então não conta muito. Mas eu acho que foi a partida mais feia que eu vi do Fluminense nesse ano, talvez. Assim, claro, tirando o Carioca, né? Essas coisas, mas assim, a partida Brasileirão, né? Libertadores e tudo mais, foi uma partida bem feia. Todo mundo esperava mais, né? Do Fluminense na partida. A gente só se defendeu, o Fluminense estava perdido no jogo, errando passes de 1 metro, domínios, não conseguia sair jogando. Então foi desastre total. O Lima, não preciso nem falar, estava horrível na partida, mal demais, errando coisas idiotas. Já estava quase invadindo o campo para dar na cara dele. Mas o Fluminense conseguiu se defender bem. Assim, no contexto geral, a gente acabou se defendendo bem. Não tomamos gol, que é o mais importante, não deixamos o Flamengo fazer gols. De certa forma, tivemos um pouco de sorte, mas a gente se defendeu bem, o Fluminense não tomou gol, é o mais importante não tomar gol. Mas a gente também pecou um pouco no ataque, né? A gente faltou um pouco mais, forçar um pouco mais no ataque. Não chutamos muito pro gol, não finalizamos muito, então a gente merecia um pouco de finalização para a gente conseguir ter matado o jogo. Mas, coisa de futebol, né? Na minha opinião, a entrada do Felipe Melo não foi para vermelho. Eu acho que foi para amarelo, porque até o Daronco mesmo, inclusive, já deu um amarelo de cara antes de consultar no VAR. Então, aquilo ali foi um lance totalmente de interpretação. E uma coisa que me chama a atenção é se esse lance do Felipe Melo é para vermelho, o lance do Arias lá na final do Carioca era o quê? Era para azul. O cara chutou literalmente o joelho do Arias e o cara não deu nada, não deu vermelho.
o último homem também, inclusive. Aí só serve aí para um lado, né? Isso que eu acho engraçado. Outra coisa foi o Gabigol, né? Ter pisado na perna do Ganso e ninguém ter feito nada. O Bandeirinha, na cara do lance, não fez nada, não falou com o árbitro, nada. O Daronco não chamou no VAR, não fez nada, não deu amarelo, nem conversou com o Gabigol. Isso que eu não entendo. No jogo do Carioca, o Samuel Xavier pisa no Ayrton Lucas, foi expulso. Depois o Pedro pisa no Ganso, o mesmo lance que foi com o Samuel Xavier, não é expulso. Eu acho que só serve quando é a cor quando a camisa é tricolor, né? Vermelho, verde e branco. Acho que só serve quando é isso. E o Diniz também criticou a arbitragem nesse jogo. Ele falou o seguinte: é muito mais fácil e menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que foi intencional, pisou porque pisou, porque quis pisar, afirmou o treinador. O que determinou o início do jogo foi uma postura mais anímica do Flamengo. Não é que a gente entrou mal para o jogo, mas eles entraram muito acelerado, provavelmente por causa da final do Campeonato Estadual. O domínio do Flamengo, principalmente nos 25 e 30 primeiros minutos do jogo, no final do primeiro tempo, já estava mais ou menos equilibrado o jogo. E somando a isso, eles fizeram 22 faltas e a gente 5. Toda vez que a gente sai da marcação era falta. Hoje o Flamengo usou as faltas, sempre que a gente saía da marcação era falta. A arbitragem foi permissiva com as faltas táticas do Flamengo. Espero que a próxima arbitragem, jogo de volta, seja imparcial, comentou o treinador do Fluminense. Eu vi muitas pessoas dizendo que esse texto aí, essa entrevista que o Diniz deu reclamando do Flamengo fazer as faltas, né, esse número excessivo de faltas, mas a questão foi que com o Flamengo fazendo esse número alto de faltas, a arbitragem não mostrava cartão. Imagina se o Felipe Melo faz 5 faltas. Você acha que ele não vai tomar um cartão pela sequência de faltas, por tanto de faltas que ele vem fazendo? Então, era isso que o Diniz estava querendo dizer. Não é o que o Flamengo, não é o esquema tático do Flamengo fazer as faltas, mas sim do juiz, do árbitro ter deixado isso acontecer, de não ter chamado a atenção, de não ter dado uma amarelo para acabar com isso. Entendeu? Esse foi o ponto que o Diniz falou. Aí imagina se o Felipe Melo, como eu falei agora, ele faz 5 faltas no jogo. O árbitro ia chegar para ele e falar: ó, agora você acaba, se você fizer mais uma, eu vou te dar cartão. Ou já teria tomado cartão na terceira falta, entendeu? Isso que não pode acontecer. Tipo, para um lado é uma coisa, para o outro é outra, entendeu? Tem que ser usar a regra. O cara faz um número alto de faltas, então tem que dar amarelo, tem que chamar atenção, tem que fazer alguma coisa. Mas isso não aconteceu. Então eu achei muito interessante trazer esse jogo que o Vitor Lessa falou lá no Twitter, que é quando o São Paulo, acho que o Diniz, na época era do São Paulo, se eu não me engano, e ele usou essa tática, né, de fazer muitas faltas para parar o jogo por muito tempo, né? O jogo foi 0-0 contra o Flamengo, lá no Maracanã. O São Paulo, na época, fez 27 faltas, 5 a mais do que o Flamengo nesse jogo contra o Fluminense, e o Flamengo nesse jogo fez 20 faltas. Foram 3 cartões para o Flamengo e 4 cartões para o São Paulo. Os números já mostram isso. O time fez 27 faltas. Você acha que eles não vão levar um cartão sequer? O Flamengo contra o Fluminense agora fez 22 e não levou um cartão. Isso aí não existe, pô. Qual o jogo, qual o futebol aí da Champions League, por exemplo, você vai assistir que o time não leva um cartão com mais de 20 faltas no jogo? Não existe, pô. Não existe. Mas para finalizar o vídeo, eu queria deixar aqui, comentar um momento muito legal que teve lá no Maracanã, que foi o momento do Ganso, quando ele foi substituído. A torcida do Fluminense bateu palmas lá na hora, foi muito legal, foi muito bacana. Eu nunca vi algo assim tão parecido, do jogador sair de campo assim e ser tratado daquela forma, com tantas palmas naquele momento.
Foi muito legal, porque o Ganso jogou muito, né? O Ganso destruiu em campo, correu, se dedicou, tava na zaga, tava no ataque, tava em qualquer lugar do campo. Então, eu acho que ele merecia muito esse agradecimento da torcida do Fluminense. E até os outros jogadores também, né? Correram muito, o Arias correu muito, se dedicou muito. O Cano, inclusive, mesmo jogando recuado, o Cano ajudou muito na defesa. Então, eles merecem muito também. Por isso que a torcida gritou no final da partida time de guerreiros. Eles mereciam. Esse foi o vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos tricolores. Ativa o sininho quando você se inscrever aqui. Ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente for postar aqui no YouTube. E comenta aqui embaixo o que você achou do jogo, suas opiniões sobre a arbitragem. Comenta aqui, deixa o like e tamo junto. Saudações tricolores. É nóis, tamo junto.